1 Coríntios, capítulo 7, por favor. Veja, no capítulo 7, nós vimos que o apóstolo Paulo começa a responder uma série de questionamentos que foram feitos a ele por meio de uma carta. Há pelo menos duas fontes de orientação ou de informação que veio de Coríntios para o apóstolo Paulo. A primeira, lá no capítulo 1, ele disse que a família de Cloé, não é? Quem trouxe essas informações sobre como é que estava aquela igreja. Aí quando a gente chega no capítulo 7, descobre também que Paulo ficou sabendo de algumas questões da igreja por causa de uma carta que foi enviada a ele com algumas perguntas para que ele tirasse algumas dúvidas. Olha o capítulo 7, só o começo do primeiro verso, para que você entenda essa verdade. Diz assim: quanto ao que me escrevestes. Percebe? Então, a partir daqui, ele começa a responder alguns questionamentos que foram feitos a ele. Perceba, ele então passa a responder uma série de questões no capítulo 7 sobre sexualidade e sobre casamento. Você deve ter visto isso nas meditações anteriores, não é? Ele começa a responder alguns questionamentos a respeito disso. E quando ele chega, aí isso tudo no capítulo 7. Quando ele chega no capítulo 8, ele passa a responder outros questionamentos. Ele passa a responder outras questões. Ele muda o assunto. Veja como ele abre o capítulo 8, verso 1. Ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos. Percebe então, aqui ele mudou. Lá no capítulo 7, ele começa dizendo: olha, quanto ao que vocês me escreveram sobre esse assunto, e qual foi o assunto? Sexualidade, sobre casamento, aquilo que nós estudamos nas meditações anteriores. Quando ele chega no capítulo 8, é como se Paulo dissesse: e aquilo que vocês me escreveram a respeito de comer ou não as comidas que haviam sido oferecidas aos ídolos? E aqui ele começa então a responder sobre essa questão. Para que a gente entenda o contexto aqui, perceba, a cidade de Corinto, para onde Paulo manda essa carta, né? Essa primeira carta que estamos estudando, era uma cidade extremamente idólatra, extremamente pagã. Haviam muitos deuses na cidade de Corinto e, consequentemente, muitos templos. Sendo assim também, muitos animais eram sacrificados em homenagem ou como sacrifícios, oferendas a esses deuses. E o que é que acontecia com a carne desses animais que eram mortos ali? Parte daquela carne, e sempre, imagine que a carne sempre uma carne de primeira, não é? Porque aquilo que era oferecido às divindades, aos ídolos, era sempre do melhor. Então, parte daquela carne era queimada nos rituais. Aí você pergunta, e o resto da carne que sobrava? O que é que se fazia? 3 alternativas. Ou o adorador queimava aquela carne ali mesmo, no sentido de que pegava aquela carne e assava a carne e comia dentro do templo com seus amigos, seus parentes, seus convidados, ou os outros adoradores. Ou aquela carne era levada para casa, para que aquele adorador pudesse então comer daquela carne com seus familiares. Ou então aquela carne voltava para os mercados para ser revendida. Vocês entenderam isso? Aí a pergunta que os crentes fizeram na carta ao apóstolo Paulo é: eu posso comer dessa carne? Em outras palavras, né? Essa carne pode ser comida. Olha, veja só, eu agora sou um cristão. Eu saí exatamente dessas religiões pagãs. E agora eu pergunto a você, Paulo, eu posso participar no sentido de comer essas comidas que eram oferecidas aos ídolos? Imagine, por exemplo, se um amigo meu, um colega meu, um parente, me chama para comer o resto da carne que sobrou na festa pagã que ele ofereceu a um determinado deus na cidade de Corinto. Ou então, imagine se ele me convida na casa dele: olha, rapaz, vamos lá em casa que a gente vai dar um banquete com a carne que sobrou da cerimônia do ritual, da introdução do meu sobrinho lá na religião tal e tudo mais. E eles ficaram sem saber. A gente pode participar disso? Ou então, se eu for no mercado e comprar uma carne, descobrir que aquela carne foi oferecida como sacrifício, era o resto que ficou do ídolo tal, eu posso comprar essa carne? Essa foi a pergunta, essa é a essência daquilo que eles perguntaram aqui ao apóstolo Paulo. Veja, o conhecimento provado
pelo amor é o tema da nossa devocional, como está impresso aí no seu boletim. O conhecimento provado pelo amor. Essa que será a nossa 23ª devocional nessa carta, não é? Nós vamos fazer a leitura em questão do texto, e eu me refiro a todo o capítulo 8, ainda que sejam poucos versículos, 13 apenas, e na sequência a gente faz mais uma oração, tá bom? Então, veja, muita gente já aprende lendo bem o texto. Uma boa leitura já nos ajuda a entender bem o que Paulo está dizendo aqui. Então, acompanhe a leitura comigo do capítulo 8. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, verso 7, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão mais fraco, pelo qual Cristo também morreu. Verso 12. Desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar? Pedir a Deus que nos oriente na compreensão do seu texto. Feche seus olhos, ore junto comigo. Pai, nós, primeiro, antes de tudo, te agradecemos por esse privilégio de poder meditar na tua palavra. Nós te agradecemos porque aqui nesse lugar nós já cantamos louvores ao teu nome, nós já colocamos diante do Senhor as nossas orações, mas essa é a hora que nós nos calamos para te ouvir. O que nós queremos te pedir, ó Deus, é que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, abra o nosso conhecimento para tanto entendermos o texto que ele está dizendo, como entendermos também aquilo que o Senhor quer nos transmitir por meio dessa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sairmos daqui entendendo o que o Senhor quis nos dizer, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que a maioria dos crentes da igreja lá em Corinto, eles tinham um bom conhecimento a respeito desse assunto. Chegou a dúvida para ele, né? Eu li a carta, eu sei que vocês estão com dúvidas sobre comer comidas sacrificadas a ídolos. Aí ele começa a dizer assim, eu sei que a maioria de vocês tem um bom conhecimento a esse respeito. Ainda que Paulo tenha falado isso com um pouco de ironia, mas é isso que ele diz no verso 1. Olha o que é que ele diz. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, aí ele diz, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Em outras palavras, eu sei que vocês sabem muito bem a respeito desse assunto. Nós somos senhores do saber. De que saber Paulo está falando? Pula para o verso 4. Olha o que é que ele diz. No tocante à comida sacrificada a ídolos, o que é que nós sabemos? Sabemos que o ídolo, ou a maioria de vocês sabem disso, que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Me perdi na leitura, né? E que não há senão um só Deus. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo?
Ele diz, olha, a maioria de nós sabe muito bem sobre esse assunto. A maioria de nós, aí o verso 4, sabe que o ídolo em si mesmo não é nada nesse mundo. Em outras palavras, o que é que Paulo quer dizer? O ídolo em si nem existe. Só existe um Deus. Não existem esses ídolos criados pela humanidade, é o que ele diz. Só existe um Deus com o qual nós devemos nos preocupar. O resto, irmãos, ou é criatura de Deus, ou é criação dos homens, que era o caso aqui. Esses ídolos referidos por Paulo aqui, na verdade, eram ídolos criados pela imaginação dos homens. Olha o que é que ele diz nos versículos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, ó, Paulo está dizendo assim, eu reconheço, olha. Primeiro eu começo dizendo no verso 4, não existem os ídolos. Aí é como se ele desse uma pausa e dissesse, não, peraí, deixa eu melhorar isso. Eu sei que na cabeça de muitos existe. Existem os que se chamem deuses. Olha o que é que ele diz o resto, lendo na íntegra o verso 5. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como também há muitos deuses e muitos senhores, todavia, verso 6, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E há um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também para Ele. A lição do verso 6 é lindíssima. Ele diz, só existe um Deus, que é o Pai. E só existe um Senhor, que é Jesus. E mais, a esse Deus e Senhor pertence todas as coisas. Por quê? Aí ele diz no texto, porque Ele criou todas as coisas. Esse Deus e Senhor, Ele é Deus e Senhor de tudo. Por quê? Porque tudo que existe foi feito ou criado por esse Deus e Senhor. Inclusive quem? Inclusive nós, ele diz no texto. Inclusive nós. O argumento do apóstolo Paulo aqui, irmão, sinceramente, é digno de aplaudir de pé esse argumento. Entretanto, havia um problema. E o problema ele descreve a partir do verso 7. Olha o que ele diz no verso 7. Entretanto, porém, com tudo isso que eu acabei de dizer, não há esse conhecimento em todos. Ele havia dito no verso 1, olha, eu sei que a maioria entende bem essa questão. Não é? Que o ídolo não é nada, que ele nem existe, que esses ídolos são criações humanas. Eu sei disso e a maioria de vocês sabe disso. Entretanto, há um grupo que não consegue entender dessa maneira. Veja na íntegra o verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. E ele explica. Porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser uma consciência o quê? Fraca, vem a contaminar-se. Haviam crentes ali, como a maioria de fato, dentro da igreja em Corinto, que tinha vindo de religiões pagãs. Por isso é que ele disse que tinha muita familiaridade ainda com os ídolos. Eram pessoas que vinham daquele contexto e que vinham de um contexto tão complicado que quando se tornavam crentes, que quando passavam para o cristianismo, eles olhavam para aquilo e não queriam participar de absolutamente nada que tivesse a ver com aquilo lá. Eram pessoas que, preste atenção, se comesse dessa carne, sabendo que ela tinha sido uma carne que passou por algum ritual pagão, na hora que isso acontecesse, eles iam achar que haviam praticado a idolatria. Eles saíram daquele contexto, mas eles não entenderam tudo. Eles não entenderam tudo. Aí Paulo diz, olha, eu sei que para a maioria de nós o ídolo nem existe, né? Assim, isso é fato, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas há alguns de nós que têm muito problema em compreender essas coisas. A consciência é fraca. Então veja só, eles saíram desse contexto, mas se eles comerem dessas carnes que vocês não ligam em comer e descobrirem que elas passaram por algum ritual, irmãos, eles vão se sentir pecadores na presença de Deus. A consciência deles vai doer. É o que Paulo está dizendo aqui. Eles vão se sentir mal em sua consciência. E aí eu pergunto a vocês, não Paulo, eu pergunto a vocês. Existe algum problema, você acha que existiria algum problema em comer essas carnes que haviam sido oferecidas em sacrifício aos ídolos? Algum problema no sentido de ter algum prejuízo espiritual? Obviamente que não, como a gente viu Paulo dizendo, o ídolo nem existe, então como é que vai ter problema?
Se o ídolo não existe, não existe problema com isso. Isso é um fato. Isso é um fato. Tanto é que Paulo, ele argumenta isso no verso 8. Olha o que é que ele diz no verso 8, como é interessante. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. De maneira simples, para entender o texto, o que é que Paulo está dizendo? Olha, isso nem vem, nem vai. Nem vem, nem vai. Não vai fazer nenhuma diferença na vida espiritual de vocês. Comer ou deixar de comer essas carnes não vai trazer nenhum prejuízo na vida espiritual de vocês. Que legal, não é? Mas aí vem a pergunta, então qual é o problema, afinal de contas? O problema, meus irmãos, está no verso 9. Olha o que diz o verso 9. Vede, porém, que essa vossa liberdade, porque você tem liberdade para fazer isso, para participar disso, né? Já que sua consciência é boa. Mas veja que essa sua liberdade não venha, de algum modo, a se tornar tropeço para os fracos. Veja que coisa interessante. Essa sua liberdade, que foi conquistada pela sua compreensão disso, ela talvez, para algumas pessoas, se torne um tropeço. O que significa isso? Quando a gente tropeça, a gente cai. O que ele está dizendo é que talvez a sua liberdade leve outros crentes mais fracos ao quê? A cair. Cair em quê, irmãos? Aí ele dá o exemplo no verso 10. Olha o verso 10. Ele abre um exemplo aqui, né? Ele diz, por quê? É como se Paulo dissesse assim, por exemplo, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, se alguém vê você, que tem um bom conhecimento, mas a mesa, o que é que você está fazendo na mesa aí, irmãos? O que é que se faz na mesa? Comendo, né? Se alguém te vê na mesa aí, em algum templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? Vocês entenderam o que Paulo está dizendo? Veja só, Paulo traz um exemplo. Ele diz assim, olha, vamos imaginar que alguém convide você para participar no templo pagão e diga assim, olha, depois dos rituais pagãos, que você não participa, então depois dos rituais, a carne que sobrou, nós vamos fazer um banquete, nós vamos fazer uma festa. E aí eu queria convidar você a participar também disso. Aí Paulo diz, você que tem um conhecimento muito bom, você que tem um conhecimento superior, ou seja, você que já sabe, segundo o versículo 4, que o ídolo nem existe, e você que já sabe, segundo o versículo 8, que essa comida não faz mal, você vai lá e de repente participa. Perfeito, não tem problema. Qual é o problema? Aí ele traz. Mas se outro irmão, com uma consciência mais fraca, vai imaginando isso, ele está ali, ele está vendo que você entrou no templo, ele está lhe acompanhando, aí ele vê você sentado à mesa no templo, e de repente alguém coloca para você um pedaço daquela carne que havia sido sacrificada, do animal sacrificado aos ídolos, talvez esse irmão de consciência mais fraca, induzido pelo seu exemplo, decida então participar. Ele olha para você e diz, olha, se o irmão fulano faz, eu também, tem problema, eu também posso fazer. Se isso acontecer e de repente ele comendo, passar a se sentir mal, como quem diz assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não estou me sentindo bem com minha própria, eu pequei contra Deus, eu não devia ter feito essas coisas. Eu fiz porque foi induzido, de certo modo, pelo outro como um grande exemplo. Se isso acontecer, e por que isso pode acontecer? Porque a consciência desse outro irmão, diferente da sua, ainda não está preparada para isso. Entendeu? Esse caminho para essa maturidade, essa compreensão, ele ainda não percorreu. Então talvez não esteja ainda preparado. Olha o que é que diz no verso 11. Assim, por causa do teu saber, ou seja, por causa desse teu bom conhecimento, perece o irmão mais fraco pelo qual Cristo morreu. Perecer aqui não no sentido de salvação, viu? Uma vez que Cristo já morreu por ele, né? Segundo o texto aqui. Perecer aqui no sentido de se sentir espiritualmente fraco. Se teu irmão participa disso e depois a consciência dele fica, olha, sabe, a gente costuma usar isso, a gente costuma dizer assim, olha, fiz determinada coisa, sabe, ficou martelando, não é? É mais ou menos o que ele está dizendo. É como se ele dissesse, olha, e se a consciência dele ficar golpeando por tua causa, aí você criou um grande problema. Por que você criou um grande problema? Porque você talvez tenha feito isso sem considerar o irmão.
Não foi uma coisa, fiz, eu nem percebi. Não, ele fez porque eu sou livre, sei que não tem problema nenhum com isso. Mas aí tem um irmão que talvez ele tenha escrúpulos quanto a essa questão. Mas é um problema dele. Ele que estuda e ele que entende essas coisas. Vou fazer e acabou. Aí vai e faz, o outro vê, faz também, começa a se sentir mal. Sabe o que é que o texto vai dizer? Que você está golpeando a consciência dele. E por causa dessa falta de zelo com alguém por quem Cristo também morreu, você agora pecou contra Cristo. Olha o verso 12, o que é que ele diz? Desse modo, ou seja, se você agir assim, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Percebeu? Se você continua fazendo isso, mesmo sabendo que aquilo pode provocar aquele mal no irmão, mesmo sabendo que a consciência dele vai ficar golpeando ele com quem diz, eu não devia ter feito essas coisas, saiba que você terminou de pecar contra quem? Contra Cristo. Contra Cristo. Sendo assim, meus irmãos, é melhor então deixar de comer esse tipo de carne, ou deixar de participar ou de fazer esse tipo de coisa. Não é isso? Veja só, se isso acontece, se a gente deixa de fazer dessa maneira, nem peca o irmão que é mais fraco, porque não estava preparado para fazer ou comer aquilo, nem peco quem? Nem peco eu, por não induzir o irmão a fazer ou comer o que ele não estava preparado. Nem peca ele, que não tinha preparo, e nem eu, por induzir aquele que não tem preparo a participar disso. Olha o verso 13, como é lindo. E ele é conclusivo, né? É a conclusão de Paulo. E por isso, veja, Paulo está concluindo. Se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Escandalizar aqui, não é que ele vai ficar chocado porque você comeu, viu, gente? A palavra escandalizar aqui não tem essa ideia. Escandalizar aqui está ligado ao tropeço, lembra? Escandalizar aqui é porque ele vai olhar você fazer e vai querer fazer também sem ter condições para isso. E aí quando ele fizer, meu Deus, eu não devia ter feito. Quem foi o culpado por isso? Você que não teve cuidado. Você tinha liberdade, você tinha conhecimento. Mas veja, mesmo assim, você não considerou o seu irmão. Aí o texto Paulo diz, olha, você acabou de pecar contra ele. Você deveria ter condições de se abster disso. Se abster disso. Veja, quando eu insisto em agir dessa maneira, quando eu mesmo tendo liberdade, insisto em agir dessa forma, mesmo sabendo que isso poderia trazer esse prejuízo espiritual ao meu irmão, eu provo que eu não tenho o conhecimento que eu achava que tinha, ou a maturidade que eu achava que tinha. Volta para o verso primeiro. Você viu que a gente pulou alguns textos, né? Olha o verso primeiro, o que é que ele diz. No que se refere às comidas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Mas olha como Paulo encerra o verso primeiro, ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que é que ele quer dizer com isso? O conhecimento, que é o saber aqui, sem o tempero certo, conhecimento sem o tempero certo, pode levar você a uma atitude de orgulho, de arrogância. Se você tem apenas conhecimento sem o tempero adequado, que falta aqui, você vai agir com orgulho. E é interessante porque é um orgulho de quem julga ou de quem pensa que sabe alguma coisa, mas que não aprendeu da maneira correta. Olha o verso 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Aí eu pergunto diante disso, e qual é o tempero que tem que ser acrescentado aqui a esse saber ou esse conhecimento? Alguém já entendeu qual é o texto? O que foi que ele disse lá no finalzinho do verso primeiro? O saber ensoberbece, mas o amor o quê? O amor edifica. O amor é o tempero do conhecimento. Você está entendendo isso? Deixa eu falar isso para você na prática, né? Se o conhecimento o faz entender que não há nada de errado em comer a carne que havia sido dos animais sacrificados aos ídolos, e olha, não tem mesmo nada de errado mesmo com isso, se o conhecimento leva você a entender isso claramente, o amor, que é o tempero desse conhecimento, é capaz de fazer você renunciar à sua própria liberdade em participar disso, para não ferir a consciência do outro. Você entendeu? Isso é tão importante, permita-me repetir.
Essa é uma das partes mais interessantes do texto. O conhecimento vai fazer com que você entenda que não tem nenhum problema em comer essas carnes, não é isso? Acabamos de ver aqui. Versículo 4, ele diz, olha, o ídolo nem existe, pode comer à vontade. Não é? Versículo 8 diz assim, olha, a carne nem vai nem vem, não vai fazer mal nenhum, pode comer à vontade. Isso é conhecimento. Você passou a conhecer essas coisas, isso não tem problema nenhum. Esse é o conhecimento. Só que quando eu acrescento o quê? Amor ao conhecimento, eu termino me abstendo dessa minha própria liberdade. É como se eu dissesse, eu sei que não tem problema nenhum. E aí, vai fazer? Não vou fazer. Por quê? Por causa do irmão. Entendeu? Conhecimento, eu sei. E amor, mas eu não vou fazer. Por causa do irmão. Quando a gente age assim, irmãos, olha que coisa linda. Abrindo mão da nossa própria liberdade, adquirida pelo conhecimento. Quando a gente age assim, a gente está provando o nosso amor pelo nosso irmão. A gente está provando o nosso amor pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E aqui está a grande diferença. Perceba, quem tem conhecimento sem amor, pode ter até algum conhecimento a respeito de Deus. Mas quem tem conhecimento com amor, não só tem algum conhecimento a respeito de Deus, mas é conhecido por Ele. Olha que lindo o verso 3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Faz toda a diferença, não faz? Ele está traçando um relacionamento aqui. Aquele que tempera o conhecimento com amor, não conhece só sobre Deus, sobre sua liberdade, sobre essas coisas. Ele é conhecido por Deus. Deus o conhece intimamente. Deus sabe que ele muitas vezes abre mão de sua própria liberdade por amor aos seus irmãos. É como se Paulo encerrasse assim, olha, isso agrada a Deus. Tanto o teu conhecimento, eu sei que não faz mal e eu posso participar, quanto o teu amor, mas eu não vou fazer por causa do meu irmão. Isso agrada a Deus. É o que ele coloca aqui. Queridos, nós vamos trazer algumas aplicações aqui para a gente encerrar a nossa devocional. Primeiro, cuidado para que esse conhecimento que você de repente já adquiriu não o leve a uma vaidade sem amor. Você viu o risco, não foi? O verso primeiro traz um risco do conhecimento. Como foi que Paulo falou? O conhecimento ensoberbece. O conhecimento pode trazer orgulho. Olha o perigo disso. Você tem que ser grato a Deus pelo seu conhecimento. Se você estuda bem a palavra do Senhor, se sua igreja tem muito zelo por isso, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, diga assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido tão generoso comigo, tem me colocado de repente dentro de um contexto onde eu tenho aprendido muito da tua palavra e tenho tido liberdade por meio do conhecimento bíblico. Isso é maravilhoso. Mas cuidado para que esse seu conhecimento, que deveria ser razão para a sua gratidão a Deus, não leve você a desenvolver um coração vaidoso e sem amor. Veja, como diz o nosso tema, como é o nosso tema, o conhecimento é provado pelo amor. E é isso que a gente aprende nos versículos 1, 2 e 3 do nosso texto. Então, sendo assim, tenha paciência com aqueles que não possuem o mesmo conhecimento. Tenha paciência com aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você teve de estudar a Escritura Sagrada, de se aprofundar. Tenha paciência com essas pessoas. Tenha paciência com as limitações que essas pessoas têm, a falta de liberdade que elas têm, né? Ou a falta da liberdade que elas não têm, né? Essa liberdade, e que de repente você já alcançou por meio do conhecimento. Mas isso não é errado, isso aqui não é pecado, a Bíblia não fala sobre isso. Cuidado com o legalismo, mas você percebe que do outro lado há alguém que tem dificuldade em entender isso. Então tenha paciência com essas pessoas. Isso prova o seu amor por elas. Não provoque essas pessoas de uma maneira gratuita. Não provoque o irmão que você percebe, e aqui me permita, eu só estou usando o mesmo termo que Paulo usa no texto, percebe que de repente o outro irmão é mais fraco. Não é? No sentido de sua consciência, não o provoque com debates e discussões sem fim. Sabe, a gente fica tão vaidoso, que às vezes vê a falta de conhecimento do outro
como uma oportunidade de se envaidecer, de mostrar conhecimento. E hoje em dia, com as redes sociais, isso acontece muito, muito. Não é? Alguém que faz um comentário lá de algum texto ou coisa desse tipo, e você muitas vezes que tem um conhecimento melhor, vê naquilo a oportunidade de mostrar o seu conhecimento aos homens. Cuidado, cuidado com esse sentimento de orgulho e vaidade, irmãos. Paulo deixa muito claro isso como falta de amor. Porque a partir do momento em que você expõe o seu conhecimento de maneira descuidada, isso revela a falta de conhecimento de quem? Do outro. Você o diminui em suas discussões desnecessárias, em seus debates teológicos fúteis e inúteis às vezes. Tão pecaminosos, porque levam aqueles que não têm conhecimento de Deus até mesmo a pecar contra Deus, por não conhecer determinados assuntos. Cuidado, irmãos, com isso. Não provoque de forma gratuita os irmãos com exposições desnecessárias de costumes pessoais. Não é? Não, mas eu tenho o costume de fazer isso, eu tenho liberdade. Aí se expõe de maneira desnecessária. E eu volto a falar, especialmente onde isso acontece hoje em dia. Qual é a praça pública? Nas redes sociais. Aí vai lá, alguém abre a tua rede social e encontra fotos suas assim, fazendo aquilo e aquilo outro, que você sabe pela sua consciência, pelos seus estudos e sua liberdade, que não é pecado contra Deus, mas que você lá no fundo do coração sabe que pode trazer alguma provocação para aqueles que têm uma consciência mais fraca. O que é que você ouviria? O que é que você acha que Paulo diria a você nesse momento? Não posta, não expõe. Tem pessoas, irmãos, tem crentes que fazem disso uma bandeira. Parece que querem convencer pela força. Aí quando a gente olha para um texto como esse, sabe o que é que Paulo vai dizer? Você está pecando contra Cristo quando você faz isso. Tenha paciência com essas pessoas. A gente viu no verso 7, no verso 9 e no verso 11, Paulo falando sobre isso. Porque se você força a barra nesse sentido, você estará pecando contra Cristo. Então é melhor muitas vezes se abster de sua própria liberdade conquistada pelo conhecimento, como a gente aprendeu aqui nos versículos 12 e versículo 13. Amém, irmãos? Mas há um outro lado, né? Há outro lado dessa moeda, né? Por outro lado, veja, o ídolo não existe. E você não precisa ficar com medo do ídolo. Você não precisa temer isso. Versículos 4, 5 e 6 deixam isso muito claro. Sendo assim, se o ídolo não existe, não existem então objetos consagrados e amaldiçoados que vão trazer maldição para dentro de sua casa. E o ídolo nem existe, Paulo diz. A comida sacrificada, consagrada, que vai fazer algum mal para você, a não ser que seja uma restrição médica, né? Ou então se tiver veneno na comida. Mas fora isso, não vai trazer para você nenhum prejuízo espiritual. Versículo 8, Paulo mata isso radicalmente, não é? Naquele texto lá, viu, do nem vem nem vai. Né? Ele mata radicalmente isso aí. Então não se preocupe com essas coisas. Por que isso é interessante? Porque às vezes o irmão que tem um conhecimento melhor, ele é privado de exercer a sua própria liberdade na igreja local, por causa de irmãos que mantêm uma espécie de ignorância bíblica, porque parece que não gosta muito de avançar nos seus estudos. Tem irmãos que aterrizam ali dentro daquela ignorância bíblica, e mesmo sendo instruídos por Deus na palavra do Senhor, parece que não cedem aquilo. Sacrificam quem? Sacrificam aqueles que estudam um pouco mais, e que agora gozam de sua liberdade, e fica assim cheio de dedos, né? Como a gente costuma dizer, pisando em ovos, por causa do irmão, por causa da irmã. Quer um conselho, irmão ou irmã? Estuda um pouquinho mais a Escritura Sagrada. Se aprofunde mais no conhecimento bíblico, para que você encontre um ponto de equilíbrio entre aquilo que a Bíblia ou Deus, por meio de sua palavra, proíbe nas Escrituras e aquilo que Ele permite nas Escrituras Sagradas. Para que você não só não sacrifique a si mesmo dentro dessa ignorância bíblica, mas para que você não prive do irmão que estuda um pouquinho mais de exercer a sua própria liberdade. Então faça isso um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais, ceda um pouquinho mais entendendo a Escritura Sagrada. Eu encerro citando que o apóstolo Paulo, mesmo Paulo que aqui escreveu aos Coríntios, já havia falado sobre isso em Romanos. Se você estudou Romanos conosco aqui no domingo à noite, você ouviu isso. Então eu encerro com as mesmíssimas palavras de Paulo. O que é que ele aconselha? Aos mais fortes, não desprezem
os mais fracos. E aos mais fracos, não julguem os mais fortes. E que Deus nos ajude a viver em paz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pela tua graça revelada pela tua palavra. O Senhor é como um pai que senta os filhos à mesa e os educa por meio da Escritura Sagrada. E se nós fomos filhos que de fato têm prazer em te ouvir, nós podemos dizer que hoje nós aprendemos muito a respeito desses assuntos. E nós queremos te agradecer por isso. Ao mesmo tempo, suplicar ao Senhor que não sejamos apenas conhecedores desse tipo de assunto. Hoje o Senhor nos ensinou sobre como agir. Nós pedimos em nome de Jesus que as lições e as aplicações feitas aqui, ó Deus, sejam de fato exercidas por nós, os que julgam conhecer, os que sabem que não conhecem tanto. Que o Senhor nos abençoe como igreja local a caminhar em harmonia, em equilíbrio, sobretudo buscando conhecimento, mas temperando esse conhecimento com amor. Um amor por ti que é demonstrado também na forma como nós tratamos os nossos irmãos. Faz-nos uma igreja madura, Senhor, para o louvor da tua glória, cuidadosa, zelosa, mas madura, em nome de Jesus.